Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem está com o meu papelzinho lá, eu fiz uma pequena mudança. Em vez de Atos 1, eu vou para Atos 9. Atos 9, e depois eu vou para 1 Coríntios 11. Vamos a Atos 9, versículo 4. Os que puderem, reverência à palavra. Aqui fala da conversão de Paulo, de Saulo, né? Virando Paulo, mas eu vou apenas pegar esse versículo 4, vou fazer rapidamente. Saulo estava perseguindo os cristãos, e no seu caminho a Damasco, Jesus interrompeu o caminho dele, deu uma experiência a ele, e encontrou com ele, e no versículo 4, ele caiu por terra. Vamos lá, 4. E caindo por terra, Saulo caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? De novo, que voz ele ouviu? O que disse a voz de Jesus? O que ele falou? Saulo, Saulo, por que? Aleluia. Agora 1 Coríntios 11. Hoje é dia de ceia, vou começar pelo 28 aqui. Hoje é dia em que nós vamos nos examinar, não para se sentir culpado e ir embora sem tomar a ceia, não, se examinar para tomar a ceia de forma digna, ok? Então, se você se sentir culpado de alguma coisa enquanto eu estiver pregando, é o Espírito Santo falando a você, para que você se arrependa, confesse e desfrute da mesa do Senhor. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma de quê? E beba de quê? Agora, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. O dormem aí é morte. E não poucos acabam até morrendo por não entender a importância do corpo de Cristo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pelos testemunhos de cura, por essa mesa santa, Senhor amado, pela oportunidade de nos assentar contigo essa manhã. Te louvamos, te adoramos com as nossas limitações, porque Tu és digno mais e mais do que podemos entregar, Pai. Mas agora é hora de Tu falar com a Tua igreja, Senhor. A Tua palavra jamais volta vazia. Prepara nossos corações, nossos ouvidos espirituais, para que foquem naquilo que está sendo dito pelo Espírito Santo de Deus. Fala a Teu povo, Senhor amado, e faz uma grande obra nessa manhã aqui, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Usa aquele que está com a palavra. Esse é homem, esse é falho, Senhor, mas o Teu Espírito é aquele que nos guia. Coloca a Tua palavra na minha boca, para que a Tua igreja seja ricamente abençoada. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Podemos sentar, né? Acho que eu vou ligar um pouquinho a minha Fórmula 1. Rapidamente, semana passada, o que nós fizemos aqui? Vimos que precisamos de um segundo batismo. Não apenas o batismo nas águas. Fizemos uma analogia com o povo de Israel. Eles passaram pelo Mar Vermelho, o primeiro batismo que nós fazemos, livres do pecado, livres da morte, em Jesus Cristo. Mas aí nós entramos no deserto, onde a gente começa a aprender mais de Deus. Deus se revela para nós. Deus nos prova. Deus quer nos ensinar a ser dependentes. E ficamos aqui rodando às vezes ou avançando. Deus não quer que a gente fique rodando como aquele povo ficou rodando, que jamais reconheceu Deus Pai, o Deus de poder, o Deus que cuida deles. Jamais renovou a sua mente,
continuaram com a mente de escravo do Egito e, portanto, não conseguiram prosseguir para seu destino, para o propósito que Deus tinha para aquele povo. Veio então uma segunda geração, e essa geração, sim, viu o que aconteceu com a primeira, viu o erro, viu que eles ficaram rodando, e eles começaram a temer mais ao Senhor, começaram a aprender, a depender mais do Senhor. E Deus então chamou Josué e disse: ser forte e corajoso. E aí eles passaram por um segundo batismo, o batismo do Jordão. E nesse segundo batismo, então, eles começam a tomar posse daquele propósito, do plano de Deus para a vida deles. Você pode, se quiser, deixar só tocando também, tá bom? Você ficar ouvindo lá, se possível. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Deus é bom. Então nós não conseguimos fazer o propósito de Deus, não conseguimos enfrentar o inimigo, porque a terra prometida para o povo de Israel é o propósito de Deus para nossas vidas, é o estilo de vida do cristão. Deus não nos chamou apenas para um dia nos levar para o céu, não, Ele nos chamou para viver desde já, aqui na terra, o reino de Deus. E o estilo de vida do reino de Deus, você só consegue quando você passa pelo segundo batismo, porque você recebe o batismo de poder. Poder para perseverar, poder para enfrentar situações difíceis, poder para desfazer as obras do maligno na tua vida. Amém? E aí vimos como os discípulos passaram por esse processo. Quando Jesus ressuscitou, Ele veio e soprou o Espírito Santo para cada um deles. Então eles receberam o Espírito Santo, mas ainda faltava o segundo batismo, ainda faltava eles serem cheios do Espírito Santo. Por isso, Jesus, antes de ascender aos céus, lá em Atos 1:8, Ele fez a promessa: serei revestidos de, ao descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus. E eles viram aquela maravilha, e eles se encantaram com aquela maravilha, eles entenderam que eles precisavam da promessa, o segundo batismo, para fazer a vontade de Deus na vida deles, o propósito de Deus na vida deles. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. E eles buscaram. E não foi com um toque de botão que eles foram batizados. Não. Eles ficaram... Atos 1, pode abrir aí. Atos 1:14. Jesus dirige essa palestra. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria e com os irmãos dele. Então, aqui é um momento em que eles se unem com um propósito só: buscar a promessa. Aí eu perguntei, quem já ardia, quem já definiu semana passada que quer receber o batismo do Espírito Santo? Quem quer receber o batismo de poder? E quem já tem ser cheio de novo? Quem? Dá um glória a Deus se você quer. E esse processo, então, eles se unem com o seu propósito. E há um tempo de perseverança. E há um tempo em que eles, unidos naquele lugar, você sabe o que é ser unido com os irmãos. De vez em quando dá os arranhões, uns com os outros, é ou não é? Mas eles ali começaram a ser preparados por Deus, para receber a grande dádiva que Deus tinha para dar para cada um deles. E no final do culto da semana passada, eu falei: Senhor, nos batiza. Senhor, nós queremos receber a promessa. Nos capacita para perseverar até que a promessa desça sobre nós. E nos capacita a manter a unidade de propósito, a unidade do corpo de Cristo, para que tu possas se derramar sobre nós. Amém? Estamos então nos posicionando para receber esse batismo que é tão fundamental para a vida cristã, esse revestimento de poder, esse mais de Deus. Hoje eu quero colocar duas coisas fundamentais aqui para quem aproveitar esse dia de ceia.
e deixar para vocês 2 princípios fundamentais para quem quer receber o Espírito Santo, quem quer se posicionar para receber o Espírito Santo. Eu vou só dizer aqui, depois a gente começa. Primeiro, a importância do corpo de Cristo. Paulo disse lá, em Coríntios, aquele que não discernir o corpo. Então, eu quero que você entenda o que é discernir e a importância é disso aí. E o segundo, que está muito ligado ao primeiro, é o conceito de honra. De honrar uns aos outros. De honrar pai e mãe. De honrar os seus líderes. De honrar o corpo. De honrar o irmão. De honrar o cabeça do corpo. Jesus Cristo. Creio que naqueles 10 dias, eles aprenderam a ter unidade entre eles. Eles aprenderam a suportar, a tolerar uns aos outros, em nome de um objetivo maior. Entendemos o que nós vamos fazer aqui? Ok? Então vamos começar por Atos 9, como eu li. Que o Senhor nos abençoe. Diga comigo, que o Senhor nos abençoe. Aleluias. Já falei quando li, Paulo estava perseguindo a quem? Estava perseguindo aos cristãos. Jesus encontrou com ele caiu por terra, e ele disse assim: Saulo, Saulo, por que persegue os cristãos? Ele não falou isso. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é o primeiro conceito que precisa ser guardado hoje aqui. A identificação de Jesus com os cristãos. A identificação de Jesus com o corpo de Cristo. A identificação de Jesus com a igreja de Cristo. Ferir a Jesus ou ferir os cristãos é o mesmo que ferir a Jesus. Ferir corpo é o mesmo que ferir a Jesus. Fere a minha mão, por favor. Vira aí minha mão, machuca minha mão. Machucar a minha mão é machucar o Reinaldo. Nós somos membros de um só corpo. Quando eu machuco a Vânia, eu machuco o cabeça. Jesus Cristo. Jesus Cristo e o corpo de Cristo são inseparáveis. E isso precisa ficar muito claro. Porque nós honramos e queremos honrar, graças a Deus, a gente está chegando lá, queremos honrar a Jesus Cristo. Mas muitas vezes a gente esquece da ligação que existe entre Ele e cada um daqueles que nasceram de novo. E para explorar um pouquinho mais, vou pegar outros versículos, para que vocês
concordem comigo e gravem. Mateus 10. Diga, ferir o irmão é ferir a Cristo. Abençoar o irmão é abençoar a Cristo. Quando abençoo o irmão, eu estou plantando uma semente. E a palavra de Deus diz que aquilo que eu plantar, quando eu amaldiçoo o irmão com as minhas palavras, eu estou plantando maldição. Gênesis 12, se eu não me engano, 4 ou 5, eu escrevi aí para vocês. Quando ele chama Abraão, e fala: Abraão, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, o Pablo está de pé lá. Fica de pé, Pablo. Fica de pé, por favor. Eis um homem que tem dentro dele o Espírito Santo do Senhor. Quando eu abençoo o Pablo, estou plantando bênção para a minha vida. Quando eu critico, jogo ele para baixo, amaldiçoo, não palavras de vida, mas palavras de morte, eu estou plantando maldição para a minha vida. Princípio 1, quem planta, colhe. E essa ligação entre Jesus e o corpo, para você entender como isso é sério, e que às vezes a gente não se liga. Mateus 10, 40. Aqui Jesus está mandando seus discípulos para irem, né? Ele manda eles para curar enfermos. Ô, glória, está começando aqui. Curar enfermos, ressuscitar mortos, curar leprosos, expelir demônios. Está falando e está dando algumas instruções para eles. E aí ele fala das dificuldades que eles vão ter, e ele agora, no final, ele começa a recompensas. Ele fala assim, ó: quem vos recebe? Meus discípulos. Pablo, eu estou enviando você. Quem te receber, Jesus disse, a mim me recebe. É o mesmo conceito. A minha mão enviou a mão. Se você recebe, aleluias. Em nome de Jesus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o quê? O galardão do profeta. Sabe qual é o galardão do profeta? Que você recebe quando honra o profeta. Quando honra uma autoridade que está tentando falar de Cristo para você. Em primeiro lugar, em geral, o profeta é cheio do Espírito, é cheio da presença. O que ele tem, você vai receber. Você vai receber a presença. Em segundo lugar, ele tem uma palavra, porque ele é um profeta. Ele tem uma palavra para abençoar a sua vida. Se você honra o profeta, você recebe essa palavra. Se você não honra o profeta, você não recebe aquilo que Deus quer te dar através da vida daquele profeta. Marcos 6, alguma coisa? Jesus está visitando Nazaré. Não sei lá não, só vou falar rápido. Marcos 6, qualquer coisa, Jesus está visitando Nazaré. Bota aí para mim, por favor, tá, o Marcos 6, para eles não precisarem, eu botei aqui. Jesus, porém, não a profeta, Senhor. Ele chega lá, o pessoal começa a ser assim, começaram a ficar maravilhado com as palavras de Jesus, com aquilo que ele estava fazendo. De repente levanta um cara lá e diz assim: esse cara é carpinteiro, cara. Esse cara é filho de José, cara. Acorda, pessoal. E não honraram ele nem como profeta. E diz a palavra, Marcos 6, 4, diz: Jesus, porém, me disse: não há profeta senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Estava conversando com a alta.
Existe um ditado popular, como é que é, Alta, mesmo ditado, hein? Esqueci agora. Como é que é? Ah, santo de casa, é isso. E Jesus não pôde fazer os milagres que queria naquele local, porque não foi honrado, nem mesmo como profeta. Tem muita gente perdendo bênção, porque não tem honrado. Tem muita gente perdendo bênção, porque olha o jeito do profeta, do pastor, de quem está levando algo do Senhor. Nós temos dentro de nós uma tendência a amplificar aquilo que é errado das pessoas. Já reparou isso? É só comigo. A gente enxerga logo os defeitos. E se você focar o defeito do profeta ou do homem de Deus que está querendo te abençoar, você vai perder a bênção que Deus está querendo te dar através daquela pessoa. E terceiro, quem dera beber, 10:42, quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua galardão. E aqui, por favor, identifique o que Jesus está falando. Ele está falando dessa conexão que ele tem com essas pessoas. Se der a essa pessoa, por esse ser meu discípulo, claro que você precisa dar para todo mundo, mas a água, para aquele que tem sede. Mas quando você fizer isso, porque ele é discípulo, ele vai ter uma recompensa. Veja, sempre conectando. Ele se conectando aos cristãos, aos discípulos. Tanto é que em Mateus 25, tem uma hora que vai vir o grande julgamento. E aí, virão pessoas que o rei vai dizer, para alguns de Deus vai dizer assim, vinde benditos do meu Pai, verso 34. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Eu vou pular. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, assim por diante. Mas vai ao 40. O rei está falando isso, respondendo. Aí nós vamos dizer, quem? Eu nunca fiz isso contigo, Jesus. Mas quando você faz com um dos meus, você está fazendo comigo. E ele esclarece isso no versículo 40. O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes, a um desses meus pequeninos, o quê? Toda vez que fizeste ao meu corpo, por isso que me fizeste, a esses irmãos, a mim o fizeste. Faz mal para o braço do Reinaldo, faz mal para o Reinaldo. Faz bem para o braço do Reinaldo, faz bem para o Reinaldo. Dá um copo d'água para o Reinaldo, dá um copo d'água para Jesus. E ele diz, meus pequenos irmãos, a mim fizeste. Quem são seus irmãos, Jesus? Quem são seus irmãos, Jesus? Esses que, se fizermos algo maravilhoso, receberemos uma grande recompensa. Vamos ouvir do meu Pai, vinde para o descanso do teu Pai. Mateus 12:50. Responde.
Quem é o irmão para Jesus? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, esse é a minha irmã. Você que nasceu de novo, nasceu para fazer a vontade do Pai. Você é irmão de Cristo. Ele é o irmão mais velho. Então nós aprendemos, lembramos da semeadura, aprendemos que Cristo se identifica diretamente com os seus, com aqueles que pertencem ao seu corpo. Fazer bem a alguém que está no corpo, que nasceu de novo, que é do Senhor Jesus, é fazer bem a Jesus, e o contrário, fazer mal é fazer mal ao Senhor Jesus. Então, como povo de Deus, nós precisamos despertar para a importância de honrar as pessoas, principalmente aqueles que são do corpo de Cristo. Romanos 12, 10 diz: honrai uns aos outros. É isso que Deus espera. Quando você honra teu irmão, você está honrando a Cristo. Quando você fofoca do irmão, você está desagradando a Cristo. Você está ferindo o corpo. Honrar os seus irmãos, honrar profeta, como foi falado, pessoas que têm autoridade espiritual sobre sua vida, filhos que estão aqui ainda, talvez com os velhinhos aí, como pai, como eu já sou meio assim avançado, pena que nenhuma filha hoje está aqui, né, mas que me ouçam, né? Honrar pai e mãe, viu, Vanessa? Isso é tão importante que Deus colocou a primeira promessa dos 10 mandamentos, foi honrar pai e mãe, e vocês vão ter longevidade. Vocês, quem quer o elixir da juventude, quem quer viver muitos anos? Honra teu pai, honra tua mãe. E agora nós vamos, glórias. E agora a gente dá um pulinho para Paulo. Para nos prepararmos para essa ceia hoje. Para nos examinar. Ele nos ensina a nos examinar. Vamos agora para 1 Coríntios 11. Lá no 28, ele fala: examine-se, para depois comer o pão. E ele aí destaca o 29, porque é tudo que eu estou querendo hoje passar para os irmãos. Pois quem come e bebe sem o quê, irmão? Pode falar de novo. Quem come e bebe sem? O que acontece com ele? É o mesmo conceito. Esse é o momento em que a gente vai zerar, a gente vai se preparar, se posicionar para receber mais de Deus. Não é entristecendo a Deus que nós vamos receber mais de Deus. É honrando a Jesus. E honrar Jesus é honrar o corpo de Jesus. Discernir é valorizar, é entender, é honrar esse corpo, é olhar os irmãos com um olhar diferente.
olhar os irmãos não com os olhos da carne. Os olhos da carne eu enxergo o corpo, eu enxergo o momento, eu enxergo até o que a pessoa está fazendo. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus está chamando você para olhar com os olhos do Espírito, com os olhos que Jesus olha para cada um desses membros. Ele não olha para como ele está hoje. Suponha que você esteja mal hoje. Suponha que você tenha pisado na bola hoje. Ele não olha para você apenas no hoje. Ele olha para você e vê, Márcia, o templo do Espírito Santo dele. Ele não vê apenas o que você está fazendo hoje. Ele vê o que ele ainda há de fazer em você e através de você, para a glória do nome dele. Segundo Coríntios, se eu não me engano, 5,16 diz: não olha para ninguém com os olhos da carne, em especial sobre alguém que tem valor, alguém que tem o Espírito Santo de Deus. E esse não fui eu que escolhi, foi o próprio Deus que escolheu. Foi o próprio Deus que escolheu Helena. Quem sou eu para criticar Helena? Preciso abraçar a Helena. Eu preciso abraçar a Helena. Ainda que hoje de manhã ela tenha batido o martelo na minha mão, eu te abraço porque Jesus falou que o Espírito Santo dele está dentro de você. O Senhor te abençoe. Isso é honrar, é enxergar com os olhos espirituais, irmãos. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui não é uma reunião. Desculpa. Não é o chá de ontem. É a mesa do Senhor. Chá de ontem maravilhoso, glória a Deus, há tempo para todas as coisas. Mas há um momento que você tem que sentar. Se assentar na mesa. E aprender a discernir o que é importante. Discernir o corpo de Cristo. E ao discernir, ao enxergar com os olhos do Espírito, não os erros atuais de alguém, mas aquilo que ele já fez no Senhor e aquilo que ele ainda vai fazer no Senhor, você ganha uma outra perspectiva. E você cria eles unânimes, perseveravam pela promessa. Você cria a perspectiva de corpo, você cria a perspectiva de unidade. Apesar das nossas falhas. Por isso Paulo, em Efésios 4, primeiro ele está me chamando para ampliar a minha visão. Porque toda vez que eu venho aqui, eu fico olhando meus erros e os meus acertos. Ontem eu pisei no pé, eu fiz aquilo, eu errei, não devia ter feito aquilo. Tem que fazer? Tem. Mas há uma visão maior. É como eu me posiciono nesse corpo. É o que eu estou fazendo para manter a unidade do corpo. Você pediu semana passada, nos capacita a manter a unidade do corpo, para que tu possas derramar mais e mais sobre esse corpo. Por isso ele vai em Efésios 4. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou quase ganhando do relógio, irmãos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes, aleluia. 2, com toda humildade. Falo daqui a pouco da humildade. Mansidão, paciência, longanimidade com seu irmão. Suportando, tolerando e dando suporte, os dois lados do suporte.
dando suporte, mas também tolerando. Uns aos outros em amor. E agora, sublinha na tua Bíblia, quem tem Bíblia, esforçando-vos. Esforçando-vos. Fazer mais do que você pode. Se esforça um pouquinho. Para quê, pastor? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quem criou o corpo? Não fui eu. Quem criou o corpo foi o próprio Espírito Santo, que te convenceu do pecado, você nasceu de novo e entrou no corpo dele. Dá um glória a Deus por isso. Quem vai manter o corpo unido? O Espírito Santo pode ajudar. Mas você pode desunir pra caramba. Você pode enfraquecer muito esse corpo. E eu também. Então ele está nos chamando assim, pessoal, unidade do corpo que Deus quer derramar. Quando vocês forem na ceia, vocês verem como é que está o posicionamento de vocês em relação à unidade do corpo. O que vocês têm falado? Como vocês têm agido? O que vocês têm criticado? Honrem o corpo. No vínculo, preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Procure a paz com seu irmão, por favor. Filipenses, agora de humildade. Vou falar capítulo 2, versículo 3. Então, duas coisas importantes no discernir, honrar. Olhar com os olhos, não da carne. Olhar com os olhos do Espírito. E manter, se esforçar para manter a unidade. E seja humilde. Para você manter a unidade, você vai ter que ter humildade. A unidade, você vai ter que ter humildade. Às vezes é difícil para a gente se humilhar. É ou não é? O que é mais difícil? Pedir perdão ou liberar perdão? Pedir perdão é tão complicado quanto. 2, 3. Nada. Vou começar do 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais o quê? Ó, unido aí. Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superiores a... Você não é melhor do que ninguém, desculpa, você também não é muito pior do que ninguém. Você é o vaso que Deus criou para a glória dele, amém? Talvez você seja um mendigo. Não queira ser o polegar. Qual o problema? Seja o melhor medinho que pode ter uma mão. Uma mão foi fogo, não é mamão, não é melancia, então. 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos. Você entendeu como é que amplia a visão? Eu ganhei isso de Adão. Eu, egoísta, individualista, eu quero o melhor para mim. Paulo está dizendo, discerne o corpo. Unidade, você precisa se esforçar, é porque é assim que Deus vai abençoar. Quando você abençoa o corpo, você está alegrando, honrando o Senhor Jesus Cristo. E você que quer que o Espírito se derrame, aprenda a ser humilde. Quem quer receber o batismo aqui? Já falei isso no outro dia aqui. Quem quer ser revestido de poder? Espírito, Jesus Cristo é o nosso modelo.
Jesus Cristo é o nosso modelo. Como é que Jesus foi revestido de poder? Mateus 3, né? 16, o batismo do Senhor Jesus. Quem lembra? Está lá João Batista. João Batista reconheceu que era Jesus que estava do lado dele, que lembra disso? Aí João Batista disse, João, me batiza. E João falou, poxa Jesus, tu é que tens que me batizar. Ele falou, não, para que se cumpra. Aí João, já que tu insiste, né? Ele se humilha. O Rei dos Reis se humilha diante de um irmão, João Batista. Esse é o meu modelo. É o teu modelo, viu, Ruth? Mas o que acontece quando ele se humilha? O que acontece quando ele desce? O céu desce sobre ele. A pomba vem sobre ele. O revestimento de poder vem sobre ele. Ainda ouviu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, perfeito homem, modelo de homem, se humilhou diante de um homem, João Batista, será que eu e você não precisamos nos submeter também e nos humilhar? Será que nós também não precisamos servir uns aos outros? Será que eu tenho sido humilde o suficiente? Entender que, apesar do cargo ou a função que Deus me deu, que eu preciso exercer, eu não sou melhor do que ninguém. E você, minha irmã, você, meu irmão, a mesma coisa. Se você quer que o céu desça sobre sua vida, desce um pouquinho, para que Ele possa te encher. Diante dessa ceia, temos uma oportunidade para colocar. O exame foi feito numa visão mais coletiva do que você e Deus. Hoje eu peguei você e o corpo. Eu acho que agora a gente está pronto para distribuir. E eu peço que, como foi feito, na última ceia, e aí a terceira cura, não é, Rose? Na última ceia, quando não abram o cálice que eu vou dar a vocês, que nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na última ceia, em que a irmã foi curada, para a glória do Senhor. E ela veio testemunhar para mim na sexta-feira. Essa é a terceira cura. Então agora, quem é? O pastor Cleudes que vai... Então hoje o pastor Cleudes, quem vai servir? Fecha teus olhos e pense no que foi falado aqui. Aleluias. Olha, agora se prepara para ponto clímax da Igreja de Cristo. Isso é Deus, Jesus falou para fazer, e nós estamos obedecendo. E obedecendo com respeito a Cristo, com respeito ao corpo de Cristo. Vamos distribuir. Eu abençoo. Já foi abençoado lá em cima. Obrigado, Ellen.
Você também, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Perto queres. Essa? Abriu mão da sua glória e semelhante a um nome se esvaziou, servo o tornou. Ele se humilhou. E a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Sim. Mas o grande Deus, o nosso Pai, Aleluia. o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nesse momento, você ouviu a pregação. É hora de confessar, de se arrepender, de pedir perdão. Durante a semana eu pedi que você examinasse a si mesmo. E é hora também de pedir perdão por aquilo que você tem feito. E ampliar hoje para o discernir do povo, do corpo. Será que você tem honrado? Será que você tem valorizado? Será que você, as suas palavras são de vida para o corpo? Será que você tem se esforçado pela unidade? Ainda que seja para você se humilhar para manter a unidade. Será que você tem servido com alegria? Essa mesa não é um ritual. Aquilo que o Espírito Santo traz agora à sua mente não é para te acusar. Espírito do Senhor traz a memória dos seus filhos, de cada um de nós, aquele evento, Pai, que marcou, que entristeceu o Espírito Santo de Deus, que prejudicou o corpo de Cristo. Porque hoje é dia não de acusação, hoje é dia de confissão e restauração, dia de arrependimento. Eu quero mudar, eu quero a partir de agora
olhar os irmãos não com os olhos da carne. Eu quero honrar os irmãos, eu quero honrar o corpo de Cristo, eu quero honrar a Cristo. Pede perdão agora. Você junto comigo diga: Senhor, obrigado pela tua palavra que me mostrou. Fala isso que Ele te mostrou. E nesse momento eu te peço perdão. Eu me arrependo. Eu tomo a decisão, capacitado pelo Espírito Santo, de não repetir tais atos que prejudiquem não só a mim, mas que prejudiquem o meu irmão, que prejudiquem o corpo de Cristo, que prejudiquem a igreja do Senhor. Recebe o perdão em nome de Jesus. Naquele dia ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu. Fazer isso em memória de mim. Isso é o meu. Tem uma equação aqui, hein? Aqui ele fala: isso é o meu corpo, e pelas pisaduras do Senhor você foi. Esse é meu corpo que foi pisado, estraçalhado. Porque eu fiz isso, você foi curado. Mas ele falou: esse é o meu corpo. E lá embaixo ele diz: quem tomar sem discernir o corpo vai ficar enfermo. Entendam a equação que Paulo montou. Semana passada nós falamos de vida e morte, escolhas que fazemos. Essa é a escolha que Paulo está dando. Na ceia, se você fizer de modo digno, você é abençoado e curado. Se você fizer de qualquer maneira, diante do corpo de Cristo, você pode receber enfermidade. Por isso eu pedi perdão antes. Agora nós estamos perdoados. Agora pelas pisaduras do Senhor nós seremos. Se você não está enfermo e conhece alguém que está enfermo, representa agora essa pessoa. Eu quero representar minha filha. Esse é o momento. Esse é o corpo. Aleluia. Coloca o nome das pessoas que estão enfermas. E repete comigo: pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Pelas pisaduras do Senhor Caroline foi sarada. Fala da sua família. A irmã Helene fala: pelas pisaduras do Senhor a sua filha Denise foi sarada. Declara isso. Come o corpo de Cristo, pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Distribui o cálice, mas você não vai abrir o cálice, por favor. Já está aberto, né? Então não vai beber. Pensei que fosse o outro. Não bebe, por favor.
Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Agora eu quero te dar a oportunidade de ser abençoado. Abençoando um irmão seu. Fecha seus olhos e pensa no irmão. Eu vou pedir que o Senhor traga, que você quer honrar, que você vai abençoar o cálice, vai trocar com ele e vai dar um abraço nele, se for possível, por causa do cálice. Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados por mim. Pastor Eliane, aqueles que te abençoarem serão abençoados pelo Senhor. Rosemary, aqueles que te abençoarem serão abençoados pelo Senhor. Helena, Lúcia, Regina, Renato, Wanda, Bárbara. Senhor, mostra, fecha teus olhos. Escolha uma pessoa só. Se outra escolher, espera a situação e troca depois com alguém. Se outra escolher a mesma pessoa, fica no seu lugar. Se você, Deus não mostrar nada, só troca com a pessoa que está do seu lado. Mas antes, faça essa oração. Senhor, esse é o teu sangue. O sangue da nova aliança. Que traz remissão dos pecados. Perdão dos pecados. Nesse momento, eu quero declarar que nós somos livres pelo sangue de Jesus. Aleluias. Fomos libertos do pecado, da condenação. Eu já estou livre para entrar na presença do Senhor, para adorar ao Senhor. Eu faço parte desta aliança. Eu faço parte desse corpo. E agora, Senhor, como eu ouvi essa palestra, eu quero abençoar fulano. Fala seu nome mais forte. Agora você pode sair do seu lugar e trocar e abençoar. Choravadalabarraia, dalabarradalabá. Valabadabá, chavadá, chavadabalá. Oh, glórias. Que agito. Amado Marcos, troca aqui comigo, por favor. O Senhor te abençoe, irmão, ricamente. Paz, tenha paz. Paz. Corpo de Cristo abençoado. Podemos voltar aos nossos lugares. Não acabou.
Esse sangue é o sangue da nova aliança. Amém? Você tem uma aliança com Cristo. E antes de beber, eu tenho assim um hábito que pedir que essa aliança venha sobre a minha descendência, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus genros, sobre os meus futuros netos. É a hora em que o Senhor está aqui e você declara comigo: Senhor, que essa aliança venha alcançar toda a minha casa, toda a minha descendência, toda essa igreja, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar, ainda que a pessoa esteja distante, Senhor, alcança o coração deles. E eu declaro pela fé, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Beba agora o cálice da bênção, em nome de Jesus. Diga obrigado. Diga, eu não sou mais escravo do medo. Eu estou livre para adorar. Aleluia. Último louvor para a gente ir embora. Eu estou livre, você está livre? Gratidão por estar livre. Então agora honra o Senhor com o teu louvor e a tua adoração. Você já honrou o corpo, agora honra a cabeça. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar. Glória a Deus. Levantar a minha voz e exaltar. Aleluia. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra quê? Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou Obrigado, Senhor. Eu não sei se eu esqueci. Terça-feira tem reunião das mulheres. Acho que eu esqueci. 15 horas. Tem. Falei? Coloca as mãos com o seu irmão do lado. Oi?
Oração das mães, 18h15, eu esqueci. Dá a mão para o irmão do lado. Quarta-feira, antes da ceia. Isso aqui é mamãe fiel. A minha descendência aqui. Você que ainda não é vovô, prepare-se. É uma bênção, irmã. Feliz do homem que chega a essa idade e vê os seus netos. E como eu aprendi a honrar meus pais, é um dos motivos pelo qual a promessa se cumpriu. Honre o seu pai, ainda que ele já esteja velhinho, tá bom? Sua mãe. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse banquete espiritual que vivemos essa manhã, Senhor. É com o coração cheio de gratidão, Pai, que eu te peço, continua abençoando essa casa, cada família aqui representada e aqueles que não puderam estar essa manhã conosco, Senhor. Abençoa ricamente no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia!